Vamos lá? Vamos começar então, bora. Em 1º de maio de 1926, o empresário norte-americano Henry Ford, que é o fundador da Ford Company, pai do modelo de produção industrial que a gente usa até hoje, ele tomou uma decisão inédita. Nessa data, o Ford implementou a escala de trabalho 5x2 em todas as fábricas dele. Então acabava ali a escala 6x1 nas fábricas da Ford. 100 anos depois, essa prática está prestes a ser oficialmente extinta também no Brasil. Em 1926, o Henry Ford explicou a decisão dele. Abre aspas. O país está pronto para a semana de 5 dias. Seguramente é algo que deve se espalhar por toda a indústria. Já é hora de nos livrarmos da ideia de que é tempo perdido, o lazer dos trabalhadores ou um privilégio de classe. Então vamos entender agora por que isso é tão importante para o brasileiro. Pausa aqui, ó. Ó, sinceramente, Peter, não gostei do começo do vídeo, cara. O seu vídeo, cara, ele traz uma informação importante, interessante, mas induz já a pessoa a achar o seguinte: ah, entendi, então qualquer fim de escala 6x1 é uma coisa boa. Não. Na indústria especificamente, que já não tem escala 6x1, né? A maior parte da indústria brasileira já trabalha com escala 5x2, tá? É uma coisa. Agora, a esmagadora maioria dos empregos em escala 6x1 que estão nos comércios e pequenos ou micro comércios, tá? Tem outra realidade. Outra observação muito importante. Na própria fala do Ford, ele fala: o país está preparado para a escala 5x2. O Brasil está preparado para o fim da escala 6x1, principalmente no setor de comércio e indústria? Quem dera a gente se parecesse com os Estados Unidos daquela época, que estava absolutamente à frente do seu tempo, né? Industrializando e implementando o tal do Fordismo, que era produção em massa, não sei o que, não sei o que lá. Será? Será? Será que estamos? Será? Vamos lá, vamos continuar. Já deixa o like no vídeo aqui que eu esqueci de pedir. Bora. Como é que rolou essa aprovação histórica no Congresso? Vamos lá. Fala galera, como é que tá? Peter aqui. Bom, essa novela é longa, né? A ideia de acabar com a escala 6x1 tava rolando nos bastidores da política desde o ano passado, 2025. Só que o negócio vinha sendo empurrado com a barriga o tempo todo. Essa história não é tão longa assim e ele ainda está sendo empurrado com a barriga, tá? Pedro, não sei se você sabe, mas a implementação é só daqui a um ano. Em um ano muita coisa pode acontecer. Inclusive mais empurração com a barriga. A história basicamente é o seguinte, cara. A Erika Hilton, que foi uma pessoa que cresceu com política à esquerda identitária, entendeu o recuo da esquerda identitária e falou: opa, preciso meter o pezinho onde a esquerda majoritária está, que é na esquerda trabalhista. Vou apresentar uma PEC com erro de matemática. E aí o governo Lula falou: opa, véspera de eleição, quer saber, meu irmão? Vamos colher os louros de aprovar projeto populista e mentiroso, porque a implementação vai ser só daqui a um ano e aí a gente vê como é que vai fazer. Né? Já tem gente vinculando, né? Não, um determinado setor só vai ter fim da escala 6x1 se aumentar a produtividade, e tem que ver setor por setor, e a especificidade de cada setor tem que ver. Então, meu irmão, o que aconteceu no Congresso foi: aprovaram um projeto mentiroso populista para colher os louros. Mas vamos lá, deixa eu lhe falar mais, vai. Cara, tá bom? Deixando passar, vista grossa e tal. Bom, o fato é que ainda existe uma fatia muito grande de trabalhadores que só consegue tirar um dia de folga na semana inteira. Ainda existe essa galera, muita gente. A gente tá falando de cerca de 30 milhões de brasileiros que trabalham nessa escala hoje. Só pra você ter noção do tamanho disso, é mais gente que a população inteira da Venezuela. E aí o que acontece? A pessoa tem um dia pra resolver pepino, né? Marcar com o médico, fazer compras, ver a família. Porra, ainda achar tempo pra descansar. Complicado pra caramba, né? Matemática não fecha, percebe? Sim, escala 6x1 é um inferno. Escala 6x1 é horroroso. A pessoa que trabalha 6x1, cara, ela trabalha visivelmente cansada. Ela trabalha no emprego, via de regra aqui no Brasil, em que ela tem pouquíssima remuneração e mais do que isso. Essa pessoa, além da sua jornada de trabalho, tem problema com deslocamento. Principalmente se aqui em São Paulo ou em grandes metrópoles, tá? Vamos lá. Do lado dessa equação, tipo, tem uma fatia grande do empresariado que diz que o Brasil vai quebrar se trocar essa escala 6x1 pela escala 5x2. Estudos mostram que o fim da escala 6x1 pode colocar em risco a produtividade das empresas e a capacidade de manter empregos. E sem oferecer as mínimas condições do trabalhador. Aliás, cara, sabe uma parada que eu tava vendo esses dias? Se liga só. Era uma empresa que o cara do marketing tava trabalhando numa salinha minúscula, sentado numa cadeira de plástico. Imagina o cara do marketing, o cara que é do criativo. Ficar sentado o dia todo. Pô, meu, no final do dia o cara tá igual o Bob Esponja, né? Cheio de dor nas costas. Bom, o mínimo que a galera tem que ter pra poder trabalhar bem é um ambiente tranquilo, um ambiente confortável. Aqui na minha empresa tá geral. Deixa eu falar uma coisa, Peter, essa, aspas, denúncia que você fez, ela é uma denúncia anedótica, né? Porque na vida real isso nem pode acontecer. Isso nem pode acontecer. Isso fere a ergonomia do trabalhador, tá? Se o cara fizer uma denúncia, o Ministério do Trabalho vai lá, ou um fiscal do trabalho vai lá e escartou uma multa, né? Você precisa ter cadeira que regula o braço, que regula a altura, que regula o encosto. Até apoio de pé é bom você ter pra você regular a altura de joelho. É, cara, as empresas hoje no Brasil já sofrem com isso. E digo mais também, dificilmente alguém que trabalha com marketing vai trabalhar na escala 6x1, porque a pessoa que trabalha com marketing, ela é já um emprego qualificado, né? Ela já é um emprego onde você precisa muito mais do resultado do que das horas de trabalho, efetivamente, né? Vamos lá. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, publicou um relatório mostrando que países com jornadas mais curtas tendem a ter trabalhadores mais produtivos. Atenção, presta atenção no que eu falei. Reduzir a jornada melhora a produtividade. Isso é um relatório oficial, ok? Não, Peter Jordan. Vamos lá. Deixa eu te explicar uma coisa, como é que funciona. Os estudos mostram que, via de regra, o ser humano, a partir de 50 horas semanais, ele tem ele decresce em produtividade, certo? O que os países fazem, portanto? 50 horas é muito? Vamos estipular 48. Muitos países, 46. O Brasil já está em 44. Outra coisa, quando você vai analisar produtividade, você tem que analisar a produtividade por setor. Você deu um exemplo bom, vamos pegar um cara de marketing. Se você puser esse cara de marketing para trabalhar 12 horas por dia, 6 dias por semana, esse cara muito provavelmente vai ficar pouco produtivo.
Ao passo que, se você pegar uma pessoa que trabalha como caixa de supermercado, que é um trabalho muito menos qualificado e muito mais mecanizado, vamos chamar assim, provavelmente mais horas significam mais produtividade. Então, depende do setor, cara. Depende do setor. Cada caso é um caso. Não dá pra você simplesmente colocar essa regra aqui, ó. Quanto menor a escala, mais produtividade. Isso não é verdade. Isso é verdade para alguns setores e para outros não. De fato, existe um problema com excesso de jornada, que é 50 horas pra frente, mas o Brasil já está em 44. Bom, então vamos lá, vamos continuar. O empresário quer mais produção ou funcionário mais tempo no serviço com cara de sono, sem vontade de fazer nada? Percebe a diferença? Abre a mente, ok, galera? Se a gente pegar dados da Alemanha e da Dinamarca, por exemplo, esses dois países têm jornadas médias bem menores que a brasileira e figuram entre as economias mais competitivas do mundo. Não, nossa, Peter, aí você foi longe demais, mano. Aqui você tá comparando banana com maçã, mano. Não é que esses caras têm melhores economias porque as pessoas trabalham em jornadas menores. Não é. Eles trabalham em jornadas melhores porque eles trabalham em melhores economias. É a velha discussão, né, que eu tive com o Loconte lá no debate de 20 contra 1. Tá? O cara que corta cabelo no Brasil, ele é menos produtivo por hora do que o cara que corta cabelo na Alemanha, mesmo que eles cortem a mesma quantidade de cabelo por hora. Por quê? Porque lá é uma economia mais rica, então o cara faz mais dinheiro por hora. Isso também é definição, tá, de produtividade pela OIT. Porque muita gente fala, a produtividade é a produtividade do número de corte de cabelo. Não é quanto o cara faz por hora. Quem diz isso? A própria OIT. E aí digo mais, por que esses caras têm uma economia melhor? Porque eles têm capacidade produtiva, porque eles têm indústria, porque eles têm empregos de qualidade, porque eles têm um sistema educacional interligado com a cadeia produtiva, onde o cara estuda algo que vai ser aplicado no país dele na cadeia de trabalho. Mas eles têm uma carga tributária menor, eles têm uma política tributária mais simplificada, que é na renda e não no produto e serviço. Então você não tem imposto em cascata de cada etapa da produção e cada etapa dos serviços dessa produção desse produto ficarem pagando imposto em cima dos outros. Não, cara. Entendeu? Então é por isso que eles são melhores. E não porque eles trabalham menos. Eles trabalham menos porque eles são menores. Entendeu isso, cara? É muito importante você entender isso. Vamos lá. Não é que agora, pessoal, vamos parar de trabalhar 6 por 1, que é o Brasil melhor. Não é, cara. O exemplo concreto que eu dou é sempre o mesmo. Imagina que você tem uma loja de roupa que abre de segunda a sábado. Pequena, é você e um funcionário. Acabou a escala 6 por 1. Ou você fecha um dia, ou você contrata mais um funcionário tendo que passar esse custo para as roupas, ou então você vai perder esse funcionário e vai contratá-lo na informalidade. É isso. Vai. Rapidamente, mas os funcionários desse país têm mais capacitação. Então bora dar capacitação pros brasileiros. Não Não é é forçando bem o cara assim. a trabalhar exausto que a produtividade vai aumentar, cara. Pô, Peter, vamos lá, cara. Você tá colocando uma falsa dicotomia. Ou você dá qualificação, ou você faz o cara trabalhar até a exaustão. Não é verdade isso, cara. Outra coisa. O problema do Brasil não é só não dar a qualificação. Nós não temos a demanda para o emprego qualificado. Não é à toa que tantos cérebros fogem daqui porque eles são qualificados demais para os empregos que nós temos. Quantas e quantas pessoas a gente não vê, por exemplo, sendo formadas na USP, por exemplo, no ITA, ou seja, a gente pagou a educação dessa pessoa. Aí o cara, depois de formado, e nós investimos nesse cara, esse cara vai trabalhar em outro lugar porque não tem emprego para ele aqui, velho. É ou não é? É ou não é, Peter? vai botar o cara mesmo. Pá, trabalha. É o domingo também, porra. Tu acha que o cara vai conseguir trabalhar? Então o que tinha que resolver esse impasse entre empresários e trabalhadores? Congresso Nacional. Foi nessa aí que surgiu a PEC pra acabar com a escala 6 por 1. Nossa, Pedro, cara, que vídeo ruim, cara. Com todo respeito, te amo, cara, de verdade, mas esse vídeo tá horrível, cara. Não, existe um impasse entre trabalhadores e empregados. Não é verdade isso também, velho. Não é verdade. Existe um monte de trabalhador que vai pra informalidade pra trabalhar 6 por 1. E existe um monte, cara, de patrão que tá falando, meu, isso aí vai ser destrutivo, porque aí o grande, o gigante, ele contrata lá mais gente. Eu, pequenininho, não consigo. PEC é justamente isso, né? Uma proposta de emenda constitucional. É a sigla, PSC. Aí o bagulho foi ganhando força. A galera fora do Congresso foi se animando, entende? Aí uma pesquisa recente... Também não é verdade, PT, também não é verdade. Isso foi empurrado pelo governo. Foi o Poder Executivo que empurrou o Poder Legislativo nesse caso. Não veio de baixo pra cima. Não veio. Isso é uma ilusão. Entre 16 e 40 anos são favoráveis ao fim da escala 6 por 1. Ou seja, exatamente quem tá começando no mercado de trabalho ou já tem uma carreira, entende? A maior parte dos trabalhadores. A maior parte dos trabalhadores. Disparado. Aí quando você vê os dados pra galera que tem lá entre 41 e 59 anos, esse número cai pra 62. Mas ainda é maioria, concorda? Mas e você, Pedro? Você tá em qual fase? Eu não preciso ficar falando aqui, né, Pedro, que nem sempre, a demanda da maioria é a demanda pela razão, né? Não preciso dizer isso aqui, né? Se você agora sair e perguntar para as pessoas, vamos dobrar o salário mínimo? Muito provavelmente as pessoas vão falar, sim, vamos dobrar, só que não dá. Pô, eu tô na primeira faixa, ali entre os 24 e 25 anos, sou jovem, e eu sou contra a escala 6 por 1, ok? Menos pra editor. Pra editor 6 por 1 tá valendo pra editor, tô falando sério. Pra mim tinha que ser 7 por 0, editor. Editor é malandro pra caramba, vai por mim, galera. Esquece editor nessa parada aqui. Mas agora vamos pro dado. Excelente exemplo que você deu. Editor tem escala? Não tem escala, bicho. Não tem escala. Se ele precisar trabalhar 6 por 1, ele trabalha. Se ele precisar folgar 4, 5 dias, uma semana que tá tranquilo, ele faz. Isso é outra coisa. Entenda só. A maior parte dos países desenvolvidos, as economias, inclusive, que você deu exemplo, permitem a escala 6 por 1. Você acredita? Permitem, cara. Interessante, ok? Mesmo entre os pequenos e médios empresários, existe simpatia pela escala 6 por 1. A gente tem aqui uma pesquisa do Sebrae de 2024, mostrando que 47% dos pequenos e médios empresários acreditam que uma jornada reduzida não tem impacto sobre os seus negócios. Só 1/3 dos empreendedores acham que a redução da escala 6 por 1 pode ser prejudicial pro... Olha, cara, eu tenho que ler mais sobre essa pesquisa, tá? Eu tenho que ler mais sobre essa pesquisa, porque
Não me parece a realidade de quando você vai perguntar pras pessoas, não, cara. O negócio. Então, esse debate, logicamente, não. Sabe o que eles podem ter colocado como empreendedor? O cara tem um PJ MEI, que nem tem nenhum funcionário. Às vezes é isso, tá? Alguma coisa tem essa pesquisa. Debate patrão contra empregado. Porra, não é. Resumindo, escala 6/1 é desumano e a maior parte da população é contra. Ponto. 80% e a menor fatia é 62% é de maioria, entende? Maioria é contra a escala 6/1. Eu sou contra 6/1, se parar pra me perguntar. Cara, eu realmente gosto que funcionário tenha conforto. Porque, eu tô falando por mim, ok? Nas minhas empresas, funcionário com conforto Também, né, realmente produz mais. De verdade. Lógico, tem alguns fora da curva, né? Quando você dá conforto, o cara não faz nada. Tipo esse meio editor aí. Pô, mandei vir a pergunta, né? Por que tava demorando tanto, né, pra aprovar? PT, novamente, você tá comparando o seu setor criativo, cara. O setor criativo é um setor completamente diferente do setor da indústria, do comércio, do agro, do não sei o quê. Na escala 6/1. Política. Política é um jogo, cara, de morde a sopra. Vai nos comentários aqui embaixo, vai ter gente falando que eu sou taxista, fascista, que eu tenho que ir pra Cuba, que eu sou comunista. Eu nunca sei, cara, o que eu tô falando. Se vai estar nos... Tá. Foram idas e vindas, né? Propostas, contrapropostas, alianças, rompimentos. Não foi. Peter, não foi. Eu trabalho com política, eu já vi várias reformas que vai, que volta, que vai, que mia, que vai, que anima, que... Não foi. Peter, não foi. O PEC jamais seria aprovado, ou só seria avaliado pra valer depois das eleições, né? Tipo, iam esperar a eleição passar pra depois ver isso. Até que a PEC foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados de forma esmagadora. Na primeira votação, a gente teve 472 votos a favor da PEC e 22 contra. Irmão, foi uma lavada, né? Se tu torcer pra não acabar... Foi mesmo. Por quê? O governo empurrou e a oposição se acovardou. O Nicolas, que falou contra anos e anos isso, depois chegou lá, não dá, né, meu? Senão o PT ganha a eleição. Pum. O Valdemar do Costa fez isso. Ah, você tem que, pô, votar nesses malucos, esses 22 aí, cara, que foram do teu time aí, né, cara? Mas, pô, foi uma lavada, né? Mas a regra é clara, precisa acontecer uma segunda votação. Na segunda votação, outra vitória da PEC. 461 votos a favor e só 19 contra. Alguém ficou doente, né? Não foi votar. Pela primeira vez em muitos anos, partidos governistas, partidos do centro e partidos da oposição votaram juntos em peso pra aprovar a mesma coisa. Também não. Também não, Peter. Também não, bicho. É mais comum todo mundo votar junto do que votar separado. Historicamente, em qualquer governo. Também não, Peter. Também não. Você pode falar o seguinte, pela primeira vez e não dá pra nem falar muitos anos, cara, porque o PT e o PL votaram juntos em várias coisas. Por exemplo, pra isentar partido de multa, de não cumprir regra eleitoral, né? Várias e várias vezes isso. Você poderia ter falado assim, é um evento raro onde uma pauta polêmica, ambos votam junto. Ok, esse dado que você falou só não existe. Essa hora que a galera se juntou, a galera tá pensando no ser humano, sabe? Nessa coisa, meu partido não votou, então porra, você é de esquerda, você é de direita. Eu que é bravo, a galera vem do Twitter pra cá, minha irmã, é complicado demais isso. Então, a partir dessa emenda constitucional, né, os trabalhadores vão passar a ter direito assegurado a 2 folgas remuneradas na semana. Uma dessas folgas, obrigatoriamente, vai ter que acontecer aos domingos. Então, apesar da redução das jornadas de trabalho, tá proibido reduzir o salário dos trabalhadores afetados. E, além disso, acordos individuais ou acordos coletivos que não seguiam essas novas regras vão estar automaticamente anulados a partir da validade da PEC. E é nesse ponto que surge uma grande dúvida. Só uma coisa, Peter. Você falou que, de repente, a galera do Congresso pensou, foi humano. Não pensou, não. Quer ver uma coisa, Peter? Por que o Congresso, então, não pensou no ser humano e reduziu, por exemplo, né, o custo do próprio Congresso? Reduziu o número de seus assessores, reduziu salário de procurador, de promotor, né, da elite do funcionalismo público, deu um jeito da gente pagar menos imposto, né? Porque a gente trabalha mais de 3 dias na semana só pra pagar imposto, né? Por que não viu isso? Já que tá pensando nas pessoas. Não, eles não estão. Vamos lá. Quanto tempo para implementar o fim da escala 6/1? A nova lei já tá valendo? Bom, vou direto ao ponto com vocês. A PEC ainda não tá valendo. Passou na Câmara dos Deputados? Passar no Senado Show. ainda. Porra, já é meio caminho andado, né? Mas falta outra metade do caminho, né? Falta passar no Senado também. Em 2 votações também. Quando que o Senado vai votar isso, Peter? Ninguém sabe, né? O Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, ele já sinalizou que não tá com pressa nenhuma. Não vai colocar urgência na votação. Os funcionários dele estão trabalhando 7/0, que tá tranquilaço, né? Brincadeira. Não sei que partido esse Alcolumbre, vai que você vai ficar com raiva, né? Mas o Alcolumbre deu a entender, né? Ele vai ver isso antes das eleições, mas não deu prazo nenhum. Ele disse vai ver e depois te conta qual vai ser, ok? Lembrando ainda que o Senado pode alterar o texto da PEC, ok? Pode colocar a emenda da emenda. Aí, nesse caso, o texto alterado volta pra Câmara dos Deputados pra ver se a Câmara dos Deputados concorda com as mudanças. É assim, tipo, aí a Câmara rejeitou as alterações, a PEC volta pro Senado. A PEC só é considerada promulgada, tipo, só vale de verdade, quando as 2 casas do Legislativo concordam com tudo que tá escrito ali. E dá negociação no meio do caminho, cara. É você que votou. Não, se você votar nisso, você não é do meu partido, eu vou ter que votar contra. Eu vou ter que votar a favor. É isso, entende? Mas vamos imaginar que o Senado aprove amanhã, ok? Sem mudar uma vírgula. Isso quer dizer que na semana que vem você já vai poder passar o sábado em casa, tranquilão, assistindo o jogo lá do Vasco, porque Vasco é a segunda divisão, passa no Série B no sábado, né? Também não. A PEC tem um prazo pra ser implementada, percebe? O governo queria uma transição imediata. Publicando a lei, já passaria a valer, pegando os empresários no susto, percebe? Aí a oposição chegou até a sugerir 10 anos. Era óbvio que precisava surgir um meio termo, percebe? Imagina o cara felizão lá, pô, finalmente vou poder descansar no sábado, só que ele vai se aposentar em 9 anos, mas só vai valer daqui a 10 anos, aí. Foi mal, hein, vovô? E o mais louco é que já tinha um bom tempo que todo mundo sabia que a PEC ia passar. O povo tava pedindo, né, cara? A galera queria isso. A grande dúvida, o grande debate, né? A grande treta mesmo. Era o tempo que seria dado pro empresariado se adaptar. O texto tá indo pro Senado agora, né? Diz que a escala 6/1 acaba 60 dias depois da aprovação da PEC. Peter, eu sou empresário, eu vou ter só 60 dias pra mudar a escala aqui na lojinha?
também não é bem assim, cara. O texto fala em 60 dias, mas na prática o empresário tem até 14 meses para acabar com a escala 6 por 1 definitivo. E como é que seria isso? Isso pode acontecer em 2 etapas. Na primeira etapa, o empregador tem 2 meses para reduzir em pelo menos 2 horas semanais a carga de trabalho do funcionário. Eu vou dar um exemplo, vamos lá. Digamos que promulgaram a lei em 1º de julho. O empregador tem até o dia 1º de setembro para fazer uma escala 5.8 por 1. Ou seja, o empregador tem 2 meses para tirar 2 horas de trabalho do funcionário. Podem ser 2 dias com 1 hora a menos, percebe? Mas tem que tirar 2 horas da semana. Pode ser um 6º dia com 2 horas a menos, já tanto faz, só tem que tirar 2 horas. O prazo tem que ser respeitado. Mas e depois, Peter? Bom, depois dessa primeira etapa, o empregador tem mais 12 meses para implementar a escala 5 por 2 de verdade. Essa vera mesmo, sabe? Com mais um dia de folga para um funcionário. Dia completo. Na minha opinião, é um prazo justo, cara. Justo pra caraca, na boa. Pros dois lados. Poderia ser mais curto? Talvez, cara, mas a gente tá valendo de algo que o brasileiro esperou 100 anos pra acontecer. Com Eu 14 vou te falar, o problema não é nem o prazo de adaptação, ser mais longo, ser mais curto. O problema é que é o seguinte, irmão. O Brasil não vai sustentar isso se não aumentar a produtividade. E nós estamos no caminho de aumentar a produtividade. Nós estamos simplificando a carga tributária, nós estamos acabando com o contencioso tributário, nós estamos acabando com os excessos das leis trabalhistas, nós estamos melhorando os litígios na justiça do trabalho, nós estamos trazendo indústria pra cá, nós temos taxa de juros competitiva. Não, nós não temos, cara. Então eu vou te falar, cara. Quanto antes isso ficar implementado, antes as pessoas vão pagar muito mais caro os produtos e diminuirá o poder de compra do brasileiro. Não há mágica, não há mágica, cara. meses pra ajeitar a casa, cara, eu acho que os empregadores vão conseguir atravessar essa transição e vão entender. Todo mundo pode sair ganhando do outro lado. E antes de você vir aqui embaixo e falar, Pedro, você está vendido pra esquerda ou pra direita, volta pro Twitter, cara. Pô, aqui não é lugar pra ficar torcida de político, não, cara. Mas e você? O que você acha disso tudo? Vamos lá. Eu acho que você misturou, Pedro. Eu não acho que você é um cara mal intencionado, nem você me deu pra ninguém. Imagina, o Pedro é um cara nota 12, né? Ou não é nem 11, é nota 12, um cara maravilhoso. Só que o seguinte, Pedro, você ficou encantado com a emoção, porque você é uma pessoa boa, né? Do vislumbre dos trabalhadores brasileiros terem um pouco mais de conforto. Só que não é isso que vai acontecer, cara. Não é isso que vai acontecer. Ou você acha que, sei lá, o trabalhador estrangeiro vai vir pro Brasil pra se sentir protegido pelo fim da escala 6 por 1? Ou o brasileiro vai sair ainda mais aqui do Brasil pra trabalhar desprotegidão no resto do mundo? É isso, velho. É isso. Não gostei do seu vídeo, cara, sinceramente. Seu vídeo, ele é um vídeo baseado em emoção, não em razão, infelizmente. Mas tudo bem. O tempo dirá o que está acontecendo. Um abraço, vamos questionar tudo. Tchau!